Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe. E mais uma segunda-feira que nós nos disponibilizamos de estar aqui, estudar o Evangelho do Mestre Jesus para enriquecer cada vez mais essa encarnação que estamos vivendo e o nosso processo espiritual através da evolução. Hoje nós vamos refletir em cima do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma coisa que nos incomoda e que muitos de nós não temos o controle enquanto estamos vivenciando essa encarnação e que muitas vezes acontece em nossa vida, acaba fazendo com que cada um de nós coloque diante das suas vistas uma certa forma, um certo tipo de problema, segundo a ótica de cada um. Cada um de nós tem um sofrimento para contar, para lamentar, tem um incômodo na sua vida em que muitas vezes não vê possibilidade de se ver livre. Muitas vezes queremos pautar a nossa vida com os nossos olhos, a nossa visão de mundo, e nos esquecemos que diante dessa encarnação nós temos todo um planejamento espiritual que vem do mundo espiritual, que vem com a nossa permissão, com o nosso carimbo, a nossa assinatura, o nosso ok, enquanto nós estávamos no mundo espiritual. E lá nós concordamos em vir para essa encarnação, aceitando aqueles termos de vivência e convivência com o próximo enquanto estamos encarnados. Ah, mas que vem o nascimento. Nós nos desenvolvemos, crescemos, tomamos consciência da encarnação e simplesmente começamos um desvio de rota, um desvio de trajeto desta encarnação planejada. E o problema é que essa retomada que muitas vezes nós fizemos na nossa vida, ela deixa para trás, ou deixamos para trás, alguns requisitos que deveríamos cumprir nessa encarnação e que, como agora estamos desviados do foco, fazendo as coisas por conta própria, como achamos de direito, algumas coisas ficam em débito, ficam a ser quitadas. E nós teremos que ter uma próxima encarnação, ou teremos que nascer de novo, para assim conseguir quitar esses débitos. E aí que nós vamos procrastinando, nós vamos enganando a nós mesmos, porque achamos que vamos resolver as nossas situações e cada vez vamos nos enrolando mais nesse processo de tentar acertar, mas com as nossas vistas, sendo que nós somos amparados, fomos direcionados por uma equipe espiritual, dizendo, o melhor caminho para vocês é este caminho. E nós teimamos em desviá-lo. Então a vida nos dá o caminho, e nós desviamos dele.
Por isso necessitamos de uma outra encarnação. Necessitamos renascer de novo, como disse Jesus a Nicodemos, né? É necessário que nasça de novo. Dentro desse tema, nós vamos tratar sobre um título mais específico, para que nós compreendamos esse processo. O que nós vamos trabalhar? A vida retribui e transfere. Por que essa reencarnação é tão necessária assim? Eu trouxe aqui uma citação do Livro dos Espíritos, na pergunta 166, que diz o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? Todos nós vimos algumas exposições atrás que nós falamos sobre a alma, né? Em que é o processo em que o espírito está encarnado, né? Então o que a pergunta pede? Como que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acaba de se depurar? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Mas aqui eu quero que vocês fiquem com a primeira palavra só da resposta: sofrendo. A resposta é sofrendo a prova de uma nova existência. Mas vamos guardar aqui o sofrendo. Nessa mesma pergunta, tem a subpergunta A, que diz assim: como realizar essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, lá no mundo espiritual? E os espíritos dizem: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessário lhe é a prova na vida corpórea. Então, nós não vamos nos depurar como espíritos, e sim como alma. Então, nós teremos que reencarnar, obrigatoriamente, né? E trazer esse sofrimento com nós. Só que é aí que começam os problemas. Porque nós vamos ter que passar por algumas provas, e essas provas passam por dor, por sofrimento, por desilusões, algumas vezes algumas decepções, e que muitas vezes nós não aceitamos. Porque como estamos encarnados, estamos sofrendo na pele, vamos dizer assim, os efeitos dessas decepções, dessas desilusões, mas temos que aprender a lidar com isso. Por quê? Porque na contramão do que planejamos, tudo isso vai gerar consequências para a nossa encarnação atual ou para uma próxima, conforme vamos levando a situação. Então, temos a facilidade de lidar, por exemplo, assim, no nosso dia a dia, com situações que é do corpo físico. Mas quando se trata de situações que envolvem a moral, a ética, o espírito, nós temos um pouco de dificuldade. Por exemplo, imaginemos um dia frio e nós levantando aborrecido de manhã para ir trabalhar. Primeira coisa que acontece com nós, o dedinho no canto da cama. O que vai acontecer com nós nessa situação é falar alguns ais ali, né? Dar uma esfregada no dedo e vida que segue, né? Questão de 15, 20 minutos, nós nem lembramos mais que batemos o dedo na quina da cama. Agora, chegando no trabalho, se um colega não falar bom dia para nós, ai meu Deus, que dia, né? Nós vamos levar aquele dia como o que ele fez para mim, o que eu fiz para ele, e vamos ficar martelando aquilo o dia inteiro, a semana inteira. Vamos encontrar um outro colega e tu viu fulano de tal? E vamos alimentando aquele processo ali. E olha, não é físico. É um processo,
vamos dizer assim, moral. Mas o dedinho na quina da cama que gerou a dor física nós esquecemos. Vocês veem como é que o processo funciona? Para ajudar essa compreensão, Albert Einstein nos traz um pensamento que na verdade virou frase, né, bem conhecida, e que nós podemos refletir em cima dela, que diz o seguinte, é sobre a vida. A vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul. Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde. Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca. Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. Por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que você não esteja pronto a recebê-la de volta. A vida não dá nem empresta. Não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transmitir aquilo que nós lhe oferecemos. Olha, ele nem espírito não era, só um pensador, um cientista. E o que nós oferecemos depende do que nós pensamos, do equilíbrio que nós temos, para nós oferecer alguma coisa para a vida. E nós sempre debatemos aqui dentro da Casa Espírita, nossos estudos, a questão do pensamento. O nosso pensamento, ele costuma vagar muito durante o dia, viajar muito, saltar muito de uma condição a outra, trazendo na nossa vivência algumas questões até físicas. Porque conforme vamos pensando, vamos somatizando algumas coisas, muitas vezes nem percebemos. Mas tudo através do pensamento. E quando nós vemos essa falta de equilíbrio, ela nos conduz à reflexão de que necessitamos, o mais urgente possível, tratar de nos equilibrar. E como que se dá isso? Através do que estamos fazendo aqui é uma forma, né? Buscar o equilíbrio espiritual. Mas vai muito mais além disso. Podemos trazer aqui a prática da oração, que muitas vezes em momentos que estamos fragilizados, ela nos garante um equilíbrio, né? Muitas vezes é momentâneo, por conta da oração, não, por conta nossa, porque nós acabamos fazendo a oração e não levando ela para o nosso dia a dia. Não nos elevando o suficientemente para levar aquele clima da oração durante o nosso dia, que faria com que ignorássemos aquele colega, que de repente está num mau dia e não nos falou bom dia. Mas nós não pensamos nisso, né? Por quê? Por conta do nosso ego. Então a oração faz com que nós elevamos o nosso pensamento a um nível em que aquelas manifestações no corpo físico acabam diminuindo. As sensações de dor, tanto física como espiritual, acabam diminuindo por conta de uma prece. Às vezes não, quase toda segunda-feira a gente recomenda aqui, né, para que nós façamos as nossas preces ao amanhecer, ao anoitecer, a hora que vamos dormir, né? Se lembrarmos durante o dia, trazermos essa questão da oração para a nossa vivência, porque para que nós não percamos aquela essência espiritual que, por exemplo, assim, viemos aqui nos alimentar. Se nós levarmos daqui esse equilíbrio espiritual
essa frequência energética que adquirimos aqui e formos alimentando ela durante a nossa semana com oração e prece, nós com certeza passaremos uma semana um pouco mais equilibrados, né? Por quê? Porque estamos jogando para a vida oração. E o que Einstein estava falando? Quando nós jogamos para a vida uma oração, a vida vai nos mandar uma oração. Se jogarmos uma frequência boa, ela vai nos transmitir uma frequência boa. Mas para isso, temos que estar com os nossos pensamentos equilibrados. Então, para que esse pensamento possa estar equilibrado, nós temos que nos atentar a uma coisa. E eu trouxe aqui uma frase para que nós consigamos ter uma ideia. Olha só. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. E esses resultados são bons ou maus conforme nossos pensamentos. Então, olha só a importância do pensamento. E a gente sempre recebe a orientação, né? Porque nós temos essa capacidade de interpretar quando o pensamento é bom ou é ruim. Nós temos essa capacidade. E a doutrina nos orienta de quando percebemos que esse pensamento é ruim, automaticamente temos que trocar ele por um pensamento bom. E um auxílio muito importante é a prece. A prece faz na hora a gente sair daquele pensamento ruim e nos centrar de novo no pensamento bom. E se forem pensamentos maus? Olha o que o ensinamento budista diz. O bom é não pensar. Se o pensamento for mau, né? Se pensar, não fale. Se falar, não age. E se agir, assuma a responsabilidade que você acabou de criar para você mesmo. Então, um mau pensamento levado adiante vai gerar para cada um de nós uma responsabilidade que muitas vezes não estamos preparados para lidar com ela. Mas como nós pensamos, falamos, agimos, e aí geramos essa responsabilidade, agora nós somos responsáveis por ela. Lá no Céu e Inferno, no capítulo 7, tem um trecho que fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo. O primeiro item diz assim, ó, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado, inerente ao grau da sua purificação ou da sua imperfeição. Olha só. O espírito que gerar essas consequências e tiver consciência dessa imperfeição e não se depurar, não fizer um esforço para mudar essas imperfeições, ele vai ter que resgatar essas imperfeições numa próxima existência. Terá que nascer de novo. E para isso, com certeza a próxima existência vai ser uma existência de sofrimento. É o que dizia lá na pergunta 166. Sofrimento. Quando nós falamos em sofrimento, vem Buda e nos traz algumas verdades
que são 4 verdades sobre o sofrimento, que nós devemos ter consciência de que essas verdades existem e nós teremos que enfrentá-las. Olha só a primeira verdade, a verdade do sofrimento. Se estou sofrendo, é porque eu preciso passar por uma depuração. Então, se nessa encarnação aqui, cada um de nós vai tomar consciência agora. Se eu estou sofrendo por algum processo nessa encarnação, é porque eu preciso passar por alguma depuração. É a primeira verdade que Siddhartha Gautama nos traz, que é o Buda, né? A segunda verdade é, a origem do sofrimento. Eu sei a origem, mesmo inconscientemente. Todos nós que sofremos, se não conscientemente e inconscientemente, sabe a origem do sofrimento. Por que está sofrendo? Se não acha, por exemplo, no momento presente, se de repente levar alguns anos, alguns dias, alguns meses, algumas semanas, sei lá, a gente vai achar alguma causa. Mas nós temos consciência de por que estamos sofrendo. A terceira verdade. Verdade da cessação do sofrimento. Eu sei o que fazer para que ele termine. Aqui, mudança de hábito e pensamento é uma das condições. Podemos colocar aqui também as preces, as orações. Estou em sofrimento? Estou. Eu sei o que fazer para que ele cesse. Eu tenho isso na minha consciência também. Se eu estou em sofrimento, primeira coisa, aceitação. Ninguém é coitadinho nesse mundo. Se estamos sofrendo, é porque devemos passar por depurações. Se estamos passando por essa depuração, vamos fazer prece, vamos fazer oração, pedir para que nós tenhamos força para passar por essa situação de sofrimento. E veremos que o mais curto espaço de tempo ele cessará. E essa é a terceira verdade que Buda nos traz. A terceira verdade, verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. E aqui eu coloquei Jesus, que é o que a doutrina nos ensina. Não existe outro caminho para que nós alcancemos aquilo que todos nós almejamos, que é a felicidade eterna, que é o reino de Deus, o reino dos céus, né? É o caminho traçado por Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, modelo para toda a humanidade. Então, se nós sabemos que o sofrimento tem como cessar e que existe um caminho, aí ficou fácil a coisa, né? Nós vamos começar a jogar na nossa parede ou jogar na nossa vida algumas coisas que sabemos que vai voltar para nós e nos beneficiar. A prece, a oração, são algumas delas, né? A vida retribui. Na vida não há prêmios ou castigos, somente consequências. Então, tudo que nós fizermos nessa vida terá consequências. Disso nós não podemos nos esquecer. O problema é que nós levamos uma vida somente de reclamação, de queixume, sabe? Nós não nos damos as condições necessárias para a reflexão antes de querer reclamar. A gente só reclama. Eu me lembro, deve ser do tempo de vocês também, mas é do meu tempo, um desenho chamado Lipe e o Leão, onde tinha uma raposa chamada Hard, né? Ela vivia reclamando. Ela falava, vida miserável. Coitado de mim.
Eu me lembro do episódio até que eles estão no mar, depois de um naufrágio, em cima de um barco, né? E a hiena está lá reclamando: ó, Lipe, nunca mais nós vamos ver a terra firme, né? Ó, vida desgraçada. E daí o leão fala para ela assim: olha lá, Hard, é uma ilha deserta. Ele: que adianta? Deve ter canibal lá dentro. Então, assim, ele não vê situações boas, né, na vida dele. É só reclamação e queixume. Olha só, tem alguma diferença com algumas situações na nossa vida? Porque antes de nós vermos a solução, nós focamos no problema. Nós focamos no problema. E a nossa vida começa a virar em queixume, sabendo que algumas situações que nós nos colocamos, nós sairíamos fácil dela, se começássemos a jogar na parede da vida a solução. Mas o que nós jogamos? Queixume. O que retorna? Queixume. Que é o que a Einstein está falando para nós, né? Nós vemos que o principal sofrimento hoje na humanidade, se tratando dos dias de hoje principalmente, ou uma das principais, é a questão da saúde. A saúde e a questão financeira também. Eu acho que é as duas principais, assim, que incomodam muito a humanidade, né? Se tu tá doente, meu Deus do céu, você não vê nada na tua frente, aí você começa só a se queixar, né? Só que no meio desse queixume, sem perceber, a gente começa a alimentar inconscientemente essa doença. A gente já adota a doença para nós, dizendo que ela é nossa, né? Eu, no caso, eu tenho diabetes. Uma vez eu falava que era minha diabetes. Hoje eu já tento evitar um pouco. Mas todo mundo tem o meu câncer, né? Tem, sei lá, a minha dor de cabeça, que não cessa. Ah, mas eu tenho uma dor que me caminha, que não... E a gente começa, naquele queixume, jogando para a parede da vida, uma dor, uma doença, e a vida jogando para nós, de volta. Ah, tu gosta? Então toma um pouquinho mais. E o engraçado é que, quando se trata de soluções para isso, vai passar essa solução para a nossa mudança de pensamento. Não tem como a solução ser outra se nós não mudarmos a mentalidade que estamos tendo nesse momento. Consciência, sim, que estamos doentes, por exemplo, né? Mas a certeza de que esse processo, que não deixa de ser um sofrimento, é necessário para a nossa depuração. É por isso que nós vemos muitas vezes as pessoas abandonarem as casas espíritas, ou elas vêm aqui, frequentam, por exemplo, assim, um período, enquanto estão necessitadas, elas frequentam. Quando elas ficam boas, vamos dizer assim, daquela situação, a gente vê que a pessoa não aparece mais. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, está mandando para a vida: eu não preciso mais de tratamento. E a vida manda para ela: ah, tá, tu não precisa? Então tome a doença de volta. E surge ali um tempo a questão da doença de novo. A gente vê isso também com algumas pessoas que, por exemplo, passam por tratamento de câncer. Eu conheço muitas pessoas assim que passaram, fizeram cirurgia, se curaram. Um mês, uma semana, um mês, 2 meses depois, estão lá bebendo, estão lá fumando de novo, né? Elas podem não adquirirem mais essa doença nessa encarnação? Podem. Mas elas estão jogando para a vida o seguinte: ó, eu gostei do câncer, e a vida está mandando o seguinte: ó, eu não vou te mandar agora, mas na próxima, segura de novo. E nós vemos as pessoas virem, reencarnando, passando por situações dolorosas, e não compreendendo isso.
que elas estão passando por essa situação porque não querem se melhorar. É muito prático isso, né? E a maior consequência disso é que, assim, às vezes nós vamos ver o bem causado por essa troca de pensamento, essa troca de vibração na nossa vida, o bem que vai causar nós não vamos ver imediatamente. Às vezes vai demorar um pouco, às vezes demora uns anos. Algumas situações nós vamos sentir na próxima reencarnação somente, né? Então acho que esse fator às vezes impede as pessoas de prosperarem na mudança. Mas essa mudança virá, porque estamos jogando uma atitude positiva e receberemos uma atitude positiva de volta. Eu trouxe aqui um exemplo, que é um texto bem conhecido na internet, que trata sobre isso. E vocês vão lembrar, ó. Ele vai falar da história de um escocês de sobrenome Fleming. Olha só, ele era um agricultor escocês pobre. Um dia trabalhava para sustentar a família e ouviu alguns gritos de socorro vindos de um terreno. Esse terreno do Fleming, ele era perante a nós aqui chamamos de banhado, como era lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não era, na Escócia, eles chamam de pântano, né? Era perto de um pântano. E Fleming ouviu esses gritos e correu lá para ver o que era. E ele encontra um jovem, até o peito enterrado no lodo ali, tipo uma areia movediça, né? Pedindo socorro. E ele na hora ali, não sabendo o que fazer, alcançou um pedaço de madeira para esse jovem, ele agarrou e ele conseguiu tirar ele lá do lodo, né? Acontece que ele levou esse jovem para sua casa, deu banho nele, deu de comer, tudo. Esse jovem foi embora. No outro dia, o Sr. Fleming recebe na sua casa, na porta da sua casa, uma carruagem muito elegante, muito chique, né? Era o pai do jovem garoto, né? Que vinha ali agradecer ele, né? Ele, não, eu sou o pai do menino que você salvou ontem, né? Salvou a vida ontem. E não me importa o preço que você pedir, eu vou lhe pagar pelo ato que você fez, né? Ele falou, não, capaz, eu vou estar cobrando para fazer o bem para alguém? Isso não existe, né? E nisso aparece um outro menininho, mais ou menos da idade daquele que o Sr. Fleming salvou. E o senhor pergunta para ele, é seu filho? É sim. Então vamos fazer o seguinte, já que o senhor salvou o meu filho, eu lhe proponho uma troca. O meu filho, mês que vem, vai até a Inglaterra fazer a faculdade, estudar na melhor universidade da Inglaterra, e pelo ato que você fez para o meu filho, eu lhe proponho pagar o estudo do seu filho na mesma faculdade que o meu vai estudar. E o senhor, como era muito pobre, né, ele disse assim, não, se for assim e a benefício do meu filho, eu aceito. Eu aceito. E os dois, então, vão estudar. O filho do Sr. Fleming estudar medicina, né? E o filho desse fidalgo, ele escolhe fazer direito. Mas olha só como as histórias se cruzaram no momento exato. Esse Fleming da história, ele nada mais é do que o cientista que mais tarde, ou anos mais tarde, como um famoso médico cientista, inventa a penicilina, que é um antibiótico, né, gente? Antibiótico, que hoje, ou mundialmente, salvou a vida de muitas pessoas. E ele se torna um médico muito famoso. O que acontece de interessante nessa história é que ele acaba virando médico, inventor da penicilina. O jovem que teve a sua vida salva, acaba mais tarde salvando a vida de novo
do jovem Winston Churchill. Já sabem quem é, né? Ele foi na verdade, assim, o primeiro-ministro britânico, um dos primeiros ministros britânicos que governou durante a Segunda Guerra Mundial e lutava contra os nazistas, né? E olha só, ele num certo período da sua vida, ele fica muito doente. Muito doente. Ele adquire uma pneumonia e o que salva a vida dele é a penicilina que o jovem médico que teve a vida salva pelo pai do Churchill fez com que ele tivesse a vida salva. Lá na frente. Né? 2 vezes, né? Porque uma vez ele teve a vida salva enquanto ele estava enterrado lá na lama, no lodo, né? Na areia movediça. E a segunda vez, quando lhe é aplicada a penicilina e salva a vida de uma doença grave. Então tem coisas na nossa vida que nós não vamos ver o resultado imediatamente. Vai ser lá na frente. Isso se não for numa próxima encarnação, que acontece também. O resultado do bem que fazemos agora, refletindo numa próxima encarnação. Então aquele sentimento que muitas vezes nós vemos assim no dia a dia, mas por que aquele fulano que só faz o mal para as pessoas se dá bem? E nós que trabalhamos o dia inteiro, nós que não fizemos mal para ninguém, não vamos para frente. Aí a doutrina espírita diz assim, que o que está sofrendo hoje, ele foi o feliz de ontem. E ao contrário, o feliz de hoje vai ser o sofredor do amanhã. Tudo conforme o plantado por cada um de nós. Como diz a doutrina, o plantio, cada um vai plantar. Se quiser, conforme quiser, mas a colheita, ela é obrigatória para todos. Né? Alguns vão colher nessa encarnação, outros numa próxima encarnação. Mas ninguém se escapa disso. E o bem que nós fizermos agora, não é aquele bem para montarmos uma vitrine, né? E colocarmos lá um cartaz, olha que bonzinho que é o Márcio, né? Colocar lá na sepultura, esse aqui fez o bem para todo mundo. Lá na lápide, né? Não é esse bem. Muitas vezes nós vamos ver um bem que nós fizemos numa próxima encarnação, uma próxima vivência. Por quê? Porque essa vivência nós viemos para nos redimir. E a prova faz parte disso. Porque quando nós aprendemos, e assim é na escola, né? A professora diz assim, aprenderam? Aprendemos, professora. Amanhã tem prova. Então vamos tirar a prova. Assim na encarnação que estamos vivendo. Nós falamos que aprendemos lá no mundo espiritual, e eles nos mandaram para casa, ó. Amanhã é a prova. Vocês vão encarnar e vão passar pela prova, para ver se vocês aprenderam mesmo. Então estamos passando por algum processo de sofrimento, que nada mais é do que a prova. E o que vai fazer com que tenhamos força para encarar essa prova? Aquilo que nós jogarmos na parede. Fé, coragem, oração, bons sentimentos. Né? Tudo que nós emanarmos para o outro, isso vai voltar para nós. E nós temos muitas coisas boas para jogarmos na parede. E com muita força, para que volte com muita força para nós também. Só que às vezes nós não queremos. Mas isso, como nós estávamos falando antes, é do pensamento e do sentimento de cada um. Porque se plantarmos a coisa certa, às vezes o que parece tragédia na nossa vida é o que chamamos às vezes de bênção, né? E às vezes nós estamos... Eu lembro do Chico Xavier uma vez
tem uma passagem no livro dos casos de Chico, em que Chico foi assaltado, olha só. 2 ladrões pararam o Chico, já sabiam assim que às vezes ele terminava as reuniões deles tarde da noite, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas da manhã, né? E o caminho que ele percorria até para sua casa era escuro. Um dia ele foi parado na madrugada por 2 ladrões. E um deles falou assim: passa tudo que você tem. E o Chico, todo assustado, me falou assim: eu só tenho 15 cruzeiros. Era pouca coisa que ele tinha no bolso. Os ladrões iluminaram ele com uma lanterna, né? E um falou para o outro assim: esse coitado não tem nada. E Chico ali implorando, né? Pelo amor de Deus, não me façam nada, porque eu tenho as minhas crianças para cuidar, né? E daí um ladrão pediu para ele assim: você é casado? Ele falou: não, eu não sou casado, mas como é que você tem criança? Não, algumas são adotadas, outras são parentes, né? Que eu preciso cuidar deles, né? E do outro falou assim: vamos embora, que isso aqui não tem nada. Até lá diz assim no livro: olha o sapato dele, parece uma boca de jacaré aberta. Tão velho que é. E um ladrão se comoveu e falou assim: você tem ainda aqueles 200 cruzeiros que eu te dei? E o colega falou assim: você não vai fazer aquilo que eu estou pensando. Vou. Me dá aqui os 200. E ele pega os 200 cruzeiros e entrega para o Chico: ó, vai alimentar tuas crianças. Seu miserável, pode ir embora. E ele sai, né? Então, olha só, até no momento em que parece ser uma tragédia, o alto se compadece da situação daquele que é justo e o favorece, né? Chico acaba indo para casa, todo assustado, lógico, mas com dinheiro para comprar o leite das crianças que tanto ele precisava, né? E não tinha por conta que ele só estava com 15 cruzeiros na época no bolso, né? Então, aquilo que nós plantarmos de bem, aquilo que nós jogarmos para a parede de bom, nós vamos receber de volta. O que nós não podemos ter é pressa. Nós temos que ter, sim, a certeza. Certeza do quê? De que Jesus está sempre do nosso lado, nos conduzindo, através dos nossos mentores espirituais, nos intuindo, nos dando as condições, muitas vezes, de estarmos presentes, por exemplo, aqui na Casa Espírita, né? Colocando as nossas frequências em dia, porque aqui estamos sintonizando frequências elevadas através da espiritualidade da casa, né? E aquilo que eu falei lá no início, se sairmos daqui com a mentalidade que durante essa semana teremos que fazer as nossas preces, as nossas orações, né? Fazer aquilo que devemos para jogar para a parede coisas boas, nós receberemos coisas boas. E essa frequência que aqui estamos vivendo, vamos levar para a nossa semana, quem sabe para o nosso mês, para o nosso ano, né, para a nossa vida. Tomara que eu tenha me feito compreender nesse tema, um tema bem difícil de explicar assim, mas que se nós pegarmos o fio da meada dele, é fácil para nós conseguir colocar em prática na nossa vida. Porque simplesmente nós vamos deixar de ignorar aquilo que achamos que é sofrimento para nós e começarmos a dar um pouco mais de moral naquilo que o Cristo nos pede, que é a nossa elevação espiritual através dos nossos próprios atos voltados ao bem, tanto nosso como do próximo. E que Jesus possa, durante essa semana, nos estimular a sempre estarmos presentes aqui na Casa Espírita, estudando o seu Evangelho e levando para o nosso dia a dia todos os textos que eu sei que a cada segunda-feira aqui, alguma coisinha a gente leva, né, para refletir durante a semana. Que Jesus nos abençoe.